Levante seu braço direito assim comigo e fala assim: eu quero a promessa de Deus na minha vida. Amém? E qual é essa promessa de Deus? Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8. Você pode anotar aí, para você pegar depois a palavra inteira. E a promessa do Senhor para nós é: Ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Então diga mais uma vez: eu quero, Senhor, que a tua promessa se cumpra na minha vida. Amém? Qual é a promessa? Ele vos batizará no Espírito. Legal, o ensaio foi bom, agora vamos fazer de verdade. Ele vos batizará. Pode ser um pouquinho melhor. Ele vos batizará. Amém, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Essa é a via favorável que a Rogerinha estava cantando e nos conduzindo nessa unção do Espírito. A mãe do agora, ela vem na minha vida e na sua vida para que nós tenhamos condições de nos abrir ao cumprimento dessa promessa. E o Senhor tem essa promessa para mim e para você, o batismo no Espírito Santo. Agora, nós precisamos entender, se nós vamos ser batizados no Espírito Santo, eu gostaria de fazer duas perguntas a você. Primeira, quem é o Espírito Santo? Guarda aí no seu coração essa pergunta, quem é o Espírito Santo? E depois, a segunda pergunta, por que eu preciso do batismo no Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo e por que eu preciso do Espírito, do batismo no Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo, segundo o Papa Francisco, na homilia que ele fez na véspera de Pentecostes desse ano, ele disse assim, que o Espírito Santo é o protagonista da nossa vida. Ou seja, é aquele personagem principal, é aquele que vai nos levando à vontade de Deus. Ele é o protagonista da nossa vida. E é interessante que o Papa Francisco, nessa mesma ocasião, ele faz uma reflexão com aquelas pessoas que estavam ali, o ouvindo. Assim como vocês estão me escutando agora pela Rádio Canção Nova, e eu louvo a Deus pela Rádio Canção Nova, que deu a origem a todo o sistema Canção Nova de comunicação, e você que me escuta pela rádio nesse momento, mas você que me escuta aqui também, assim como aquelas pessoas escutavam o Papa Francisco, e ele perguntou então, quem é o Espírito Santo? E ele dizia, hoje as comunidades cristãs estão como nas comunidades na época do apóstolo Paulo, que nós não sabemos responder quem é o Espírito Santo. E daí, o Papa perguntou mais uma vez, quem é o Espírito Santo? E uma criança, Rogerinha, levantou a mão para o Papa e disse assim, eu sei. E aí, sabe o que essa criança respondeu sobre quem é o Espírito Santo? Sabe o que ele respondeu? Eu vou te contar. Ele respondeu para o Papa assim, o Espírito Santo é o paralítico. Porque ele escutou que o Espírito Santo era o Paráclito. E aí ele entendeu que era o paralítico. Mas essa realidade dessa criança inocente também é a minha e a sua. Muitas vezes nós temos essa confusão interior e não sabemos bem quem é o Espírito Santo. E por não conhecê-lo, não saber quem ele é, não damos a ele o devido valor na nossa vida. Qual é esse valor? O valor de protagonista, aquele que vai à frente, aquele que nos impulsiona, aquele que nos leva. E o Espírito Santo então vem fazer, primeiro, esta obra em mim e em você. A obra de nos dar a coragem de nos levar em frente. Ele é o protagonista. O primeiro ponto que eu e você precisamos compreender, porque justamente nós vemos as imagens que representam o Espírito Santo, a pomba, o fogo, a água. Nós criamos uma mentalidade de que o Espírito Santo então é algo, é o quê? Mas não, o Espírito Santo é quem? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é completamente Deus.
Um Deus que sempre existiu e sempre existirá e eternamente existirá em 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas é plenamente Deus no mistério da Santíssima Trindade. Ele é dado a mim e a você no nosso batismo. Eu fui batizado. E no momento que eu fui batizado, ainda criança, bebê, ali eu recebi o Espírito de Deus. Depois, na minha crisma, já tardia, porque depois eu me afastei de Deus, me converti só depois dos 18 anos, e fui fazer crisma lá na frente. Mas no momento da crisma, ali o Espírito Santo foi confirmado em mim, e mais uma vez a ação efusiva dos dons do Espírito começaram a agir na minha vida. E o Espírito Santo que vai fazendo em mim esta obra que começou no batismo e foi confirmada na crisma, ele vai revelando a mim e a você que como pessoa, ele tem uma missão muito específica. Qual é essa missão? É nos tomar pela mão e nos colocar no caminho da perfeição. Queria que você fizesse essa experiência. Pegar na mão da pessoa que está do seu lado, de 2 em 2. Só 2 em 2. Pegou na mão dessa pessoa? Levanta com essa pessoa. E agora anda com essa pessoa um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Vai, sai do seu lugar, anda um pouquinho com ela, vai para frente, vai para trás, vai para o lado. Pronto, pode voltar porque você já entendeu. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. É isso que o Espírito Santo faz na vida da Rogerinha, na vida do Fabinho, na vida de cada um de nós. O Espírito Santo entra na nossa vida e nos coloca no caminho da perfeição. Ele nos tira de onde nós estamos. Ele nos desinstala, ele nos levanta e ele nos conduz. Não há neste mundo pessoa que se entregue à condução do Espírito Santo e fique errante nesse mundo. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo não erra o caminho. Anote isso no seu coração. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo não erra o caminho. E isso eu posso testemunhar para vocês dessa experiência do agora. Eu estava aqui um pouco antes de começar essa pregação, um tanto quanto angustiado, buscando um discernimento em Deus, o que eu preciso fazer. Ir para frente ou ir para trás? O sim ou o não? Diante da vontade de Deus que se apresenta no agora. E quando a Rogerinha começou a cantar, que abriria para nós uma via favorável, aquela canção foi me enchendo de uma esperança, da qual eu sei que por mim mesmo eu não seria capaz. E eu fui tomado por aquela esperança, que foi gerando em mim confiança. Mesmo que eu não enxergue agora o próximo passo, eu confio que a via favorável será aberta. Porque o que o Espírito está fazendo comigo, dá a mão para a pessoa mais uma vez do seu lado aí. Ele está me pegando pela mão e me tirando de onde eu estou. E me levando para onde? Para o caminho da perfeição. O Espírito Santo não leva você para outro caminho. Ele conduz a mim e a você nesse caminho da perfeição. E essa é a missão dele. É a missão do Espírito nos colocar neste caminho. E portanto, quando o Espírito começa essa obra em nós, automaticamente ele vai infundindo no nosso interior, primeiro, a revelação da verdade. E depois, o Espírito infunde no seu coração o convencimento do pecado. Gente, esses são os primeiros sinais da ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando você deu a mão para a pessoa, você não precisou levantá-la? Quando você segurou na mão dessa pessoa e a levantou, você não começou a caminhar com ela? É o mesmo movimento. O Espírito Santo vem no coração da Rogerinha e a levanta com a verdade da fé. Vai revelando as verdades do reino de Deus. Vai revelando as verdades que regem o céu. Vai revelando as verdades que regem a igreja no seu magistério, na sua tradição.
E nós vamos tomados pelo Espírito Santo, caminhando na verdade da fé. E automaticamente aquilo que não é a verdade, não cabe no nosso coração. Mas a obra que o Espírito Santo faz ainda é mais profunda. Porque ele vai colocando na minha vida a clareza do que é pecado. E eu vou percebendo que o que é pecado não pode ser praticado por mim. Diz isso comigo, o que é pecado? Só as pessoas que estão acordadas, diga isso comigo. O que é pecado? Não pode ser praticado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela. Meu irmão, minha irmã, o que é pecado não pode ser praticado. Agora, nós vivemos num mundo que está tão louco, onde o certo vira o errado vira o certo, que a gente fica confuso. E o nosso discernimento vai ficando prejudicado. E a gente fica inseguro e não tem mais essa clareza para saber o que é o pecado e o que não é o pecado. E aí entra a ação do Espírito Santo que revela em nós, isso é pecado. E porque você está sendo colocado no caminho de perfeição, isso não pode ser praticado por você. Aí tu conhece aquela história do pecadinho e o pecadão? Ah, é só um pecadinho. Faz mal não. Olha, eu estou em casa, mas se ligar, diga que eu não estou. Sabe o que é isso? Pecado, porque isso é uma mentira. E a mentira é do demônio. E se você mente, você está colocando a sua vida na mão de Satanás. Nossa, Lúcio, mas você está sendo radical demais. Não, meu irmão, quem está revelando isso ao meu coração é o Espírito. E eu estou pedalando para sair dessa realidade. Porque eu estou falando para você, gente, não é algo que você vivia. É algo que eu vivia. Quantas vezes eu fiz isso? Ah, não, fala que eu não estou. Ah, não, não posso atender essa ligação agora. Daí diz que eu não estou aqui. A mentira é pecado. E assim você vai olhando para a sua vida, e quanto mais você cresce na intimidade com o Espírito Santo, a verdade é clara ao seu coração. E o seu coração vai ficando convencido do que é pecado. Mas andando para frente, São Paulo já explicava que eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é o guia da consciência do homem. Meu irmão, o mundo está esse caos porque a gente perdeu a consciência de quem nós somos e de como nós devemos viver aqui nesse mundo. E o Espírito Santo é o guia da nossa consciência. Ele vai agir no nosso caráter. O Espírito Santo modela o caráter do homem. Ele apura a consciência moral do homem. Gente, o que é certo, mesmo que a maioria faça o errado. Sabe os esqueminhas de corrupção? Que você é jogado dentro dele? Porque todo mundo está fazendo aquele esqueminha do corrupção para ganhar um dinheirinho e pôr no seu bolso. Isso é errado. E quando nós nos abandonamos desse caminho de perfeição, guiados pelo Espírito, a nossa consciência moral grita. Não dá para entrar na corrupção. Até recomendo para você o livro do Papa Francisco, que ele fala abertamente sobre a corrupção. Entra lá no site da loja, loja.cançãonova.com, que lá vai ter esse livro do Papa Francisco sobre corrupção. Vai te fazer muito bem e é luz do Espírito na sua consciência moral. Mas andando para frente aqui, o Espírito ele vai modelando a nossa consciência moral. Ele vai fazendo em nós essa obra santificante, porque ele vai conduzindo como um guia a nossa interioridade. O Espírito Santo, ele faz em mim e em você uma obra de crescimento na ética, na honestidade,
no bom senso, na humildade. Oh, coisa difícil é exercitar a humildade. Mas o Espírito Santo vai nos guiando, e à medida que nós vamos dando espaço a essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele realiza em nós uma obra de conversão. Ele realiza em nós uma obra de conversão. Então, anota aí, se você está com um caderno ou no celular, sei lá, anota aí. 3 coisas: prudência, justiça e autodomínio. Anota e repete comigo: prudência, justiça e autodomínio. Pegou? Anota as outras 3: sabedoria, discernimento e entendimento. Sabedoria, discernimento e entendimento. Meus irmãos, esses dons, essas virtudes, são instrumentos do Espírito Santo para purificar e formar a minha e a sua consciência. Para andar no caminho da perfeição, o Espírito precisa agir na nossa consciência. Senão a gente dá jeitinho para tudo. E aí o Espírito se vale desses dons e dessas virtudes: prudência, justiça e autodomínio. O Espírito se vale da sabedoria, do discernimento e do entendimento. Elas são essenciais para a minha vida e a sua vida. Bom, mas o Espírito Santo, ele é o santificador. A obra do Espírito em nós é a glorificação do Pai. A obra do Espírito em nós é a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta em nós, de que forma a não ser pelo testemunho? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Como é importante para mim. Ela é super tímida, eu sei que ela vai ficar roxa de vergonha, mas como é importante para mim, não vou chegar muito perto porque não tem luz, né, Rogerinha? Mas como é importante para mim, obrigado, saber que eu tenho aonde olhar, porque eu tenho a minha irmã de comunidade que me dá um testemunho coerente de que ela está no caminho da perfeição. Que nela eu encontro uma verdadeira consagrada, que entende o que é o carisma Canção Nova e procura vivê-lo com determinação e com fidelidade. E como é bonito poder saber que quando eu me sinto perdido, eu tenho aonde olhar. Eu olho para a Rogerinha e vejo a glória de Deus se manifestar nela. Obrigado, irmã. Porque é isso que vai acontecendo em nós. Essa é a obra de Deus em nós. A glória de Deus que se manifesta nos meus olhos, que se manifesta no meu sorriso, que se manifesta nos meus atos. E por onde eu passo, eu deixo um rastro de Deus. Quando eu passo por um lugar, alguém fala: aqui passou um homem de Deus. Você já ouviu isso sobre você? Que quando você chega num lugar, a pessoa fala: chegou um homem de Deus. Chegou uma mulher de Deus. E a gente precisa dar esse testemunho de viver a vida de acordo com os mandamentos do Pai. Queria fazer uma coisa com você que está aqui no Rincão, e você que está acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você pode mandar a resposta lá no meu Instagram, tá bom? @LúcioDomício_CN. @LúcioDomício_CN. Mas você que está aqui, olha mais uma vez para essa pessoa que você deu a mão para ela, e diz assim: ei, fala para mim aqui uma coisa. Mas fala só para mim, pode falar baixinho. Quais são os 10 mandamentos? Deixa ela responder para você. Quais são os 10 mandamentos? Já foi quantos mandamentos aí que ela não trupicou ainda? Pergunta para ela assim: quais são os 10 mandamentos? Ai, meus irmãos, mas olha, brincadeira, mas é sério isso que eu estou falando, viu? Porque muito mais do que só os 10 mandamentos, o Espírito Santo vai fazendo em nós essa obra de testemunho, que a gente testemunha uma vida pautada pelas leis de Deus. Quem governa o meu proceder é a lei do Altíssimo. Eu me pauto
para tomar as minhas decisões por aquilo que é a lei divina. E quem é que revela a lei de Deus em nosso coração, senão o Espírito de Deus? E mais do que ajudar a mim e a você não se perder nos 10 mandamentos, fique tranquilo, viu? Porque se fosse para eu falar aqui também, acho que eu ia trupicar igual você. Ainda mais quando a gente fica nervoso, né? Aí a gente embanana mesmo. Mas, muito mais do que fazer a gente decorar no coração os 10 mandamentos, o Espírito Santo vai cravando em nós toda a lei de Deus. E essa lei que é inscrita já no coração do homem, mas foi deformada pelo pecado. Volta lá no que eu falei, o Espírito que revela a verdade e que convence do pecado. Veja como tudo vai fazendo sentido para nós. Meus irmãos, entendam uma coisa, também não é a lei pela lei, porque São Paulo fala, porque a lei é morta. A lei pela lei não traz vida. Então, nós precisamos entender que o processo do Espírito Santo em nós passa pela restauração. Ele é o restaurador da nossa imagem e semelhança de Deus. Romanos 5:5. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado sobre o nosso coração. Gálatas 4:6. O Espírito nos faz dar testemunho da filiação adotiva. Somos filhos de Deus. A nossa identidade mais profunda, ela é restaurada pela ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, porque eu sou filho, porque eu sou amado, eu quero amar quem me ama. Por amor eu me decido obedecer os mandamentos de Deus. Por amor eu me decido obedecer os mandamentos de Deus. Sabe, eu fiquei esses dias agora encantoado por Deus. Conhece essa expressão, encantoado? Ela é bem goiana, não sei se... Você fica exprimido por Deus assim, né? Eu estava lá, todo tranquilo, vivendo minha vida, e de repente nosso Senhor veio e fez assim, tchum, puxou o meu tapete. E eu fiquei pensando, que bênção. E eu precisava dar uma resposta de obediência a Deus. Que está me custando? Muito. Que está sendo fácil? De jeito nenhum. Mas por que para mim traz uma alegria, mesmo neste sofrimento? Por que traz uma sensação de felicidade, mesmo parecendo que Deus fez a curva para a esquerda, e eu estava convicto que Ele ia virar para a direita? Porque eu sei que Ele me ama. E de alguma forma, nessa situação, Deus está manifestando o seu amor. Um outro exemplo, porque senão ficar falando só de mim não tem graça, né? A minha irmã de comunidade, a Ivna Roberta, está entregando a sua vida na missão dos Estados Unidos. Eu amo a Ivna. É uma missionária que tem uma potência de evangelização tremenda. Quanto mais Nosso Senhor investir naquela menina, mais a perpetuação do carisma Canção Nova será assegurada. Porém, a Ivna teve que entrar no avião lá nos Estados Unidos, passar aqui por São Paulo, chegar em João Pessoa, na Paraíba, e ir direto para Campina Grande, que é a cidade dela, porque o pai dela está na UTI, entre a vida e a morte. E nesse momento de tamanha dor, ali está a Ivna, resignada à vontade de Deus, abandonada à vontade de Deus. Como é que se obedece a Deus numa situação dessa, gente? A não ser pela ação do Espírito, que nos revela que em tudo Deus se serve para nos amar, até nas situações mais confusentas. Criar uma palavra nova para Aurélio, né? Hoje em dia nem existe Aurélio mais, né? Hoje é o Google, né? Vai criar uma palavra nova, gente, nas situações mais confusentas da nossa vida, ali está o Espírito Santo revelando que naquela circunstância, ou através daquela pessoa, que você sabe que ela está fazendo mal para você, que ela está esperando só você sentar para ela puxar a cadeira, e você cair de costa, e você olha para aquela pessoa,
entra na capela, diz o nome, o sobrenome dela, da família dela inteira, e você reza por ela pedindo que Deus a abençoe, que ela experimente o amor de Deus. Como fazer isso se não for pela consciência de que eu sou filho de Deus? E o Deus que me amou primeiro sem que eu merecesse nada, como é que Ele não vai amar essa pessoa? Essa pessoa só faz o mal porque ela não encontrou ainda o amor de Deus na vida dela. E o que ela precisa que eu faça? Testemunhe a glória de Deus. Para que por esse testemunho ela se encontre também com o amor de Deus. Essa obra de restauração tão bonita, tão profunda, que o Espírito Santo vai fazendo em nós. Então, Ele é uma pessoa que tem ação e vontade própria, que age na nossa vida como guia da nossa consciência, nos colocando no caminho da perfeição, e tem a maneira própria de fazer isso, com os dons e as virtudes, especialmente a prudência, a justiça, a temperança, que é o autodomínio, a sabedoria, o discernimento, o entendimento, e vai fazendo em nós essa obra de glorificação a Deus, através dessa experiência de restauração. Eu sei quem eu sou filho de Deus, e eu sou filho amado de Deus, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Sabe? Nada. Ok, você já entendeu a lógica do Espírito Santo, ok? Faz um joinha comigo assim, ó, que você entendeu. Dá o like. Ok? Entendeu? Beleza, mas eu fiz uma outra pergunta para você. Não fiz? Fiz a primeira pergunta, quem é o Espírito Santo? Eu acho que eu consegui responder direitinho. Acho que teologicamente não ficou nada errado, né, Rogerinha? Não, né? Se ficou, o Fabinho nos corrige, né? Então pronto. Então, agora tem a outra pergunta. Por que que você, por que que eu, por que que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Simples, gente. Lucas 24, 49. O batismo no Espírito Santo é a promessa de Deus para nós. É uma promessa que já foi cumprida, sim ou não? Eita, gerou a dúvida. Essa promessa já foi cumprida, sim ou não? Sim! Já foi. Onde? Em Pentecostes. Porém, ela continua sendo cumprida até os dias de hoje. É no agora. É no momento onde você está aí pelo CN Plus. Olha, o CN Plus, streaming da Canção Nova, onde tem todas as coisas da Canção Nova gratuitas, ok? É de graça. Você que está vendo pelo CN Plus agora, é para você. É nesse momento. Você que saiu lá da Bahia, andou essa ruma de hora, chegou aqui, é hoje para você. Você que veio lá do Amazonas, você que veio de perto, de longe, do Pernambuco, de Cuiabá, de onde mais? Pois é, desse lugar é que você veio, o Senhor trouxe você aqui, porque essa promessa do Pai, que foi cumprida em Pentecostes, ela vai ser cumprida na sua vida hoje. Porque a experiência do batismo no Espírito Santo é a experiência do agora, é a experiência desse momento, porque nós precisamos do Espírito de Deus. Ele é a porta de entrada, o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para esse caminho de perfeição. Por ele, pelo batismo no Espírito Santo, são abertas através dos dons derramados, e a gente começa esse caminho, ou seja, nós somos batizados no Espírito, ficamos cheios dos dons e começamos a avançar no caminho de perfeição. 1 Coríntios 12, ali São Paulo dá uma aula sobre os dons. Então o Espírito Santo nos dá os dons necessários para a nossa santificação. É bem verdade que a maneira como eu preciso da sabedoria é diferente como você precisa dela. A maneira como eu preciso da justiça é diferente da maneira como você precisa. Porque cada um de nós somos únicos e irrepetíveis diante de Deus. Então tem uma pedagogia, tem um caminho de perfeição que é só seu. E por isso os dons do Espírito são dados a você na medida que você precisa. No tamanho exato da sua necessidade. O Espírito nos dá os dons de serviço, porque o caminho de perfeição nos tira de nós mesmos e nos coloca no serviço de Deus. Ele nos dá os dons de santificação, que são os dons infusos.
E Ele não nos deixa sem o dom necessário para aquele momento e para aquela ocasião. Já parou para pensar que existe um momento da sua vida que você não sabe do que você vai fazer? Eu tenho aprendido com a minha esposa a rezar assim: Senhor, que não me falte dom algum. E eu tenho sempre complementado, especialmente o dom que eu preciso agora. É uma maneira simples de rezar, mas ela funciona, viu, gente? Vamos terminar, né? Irmãos, a gente precisa do batismo no Espírito Santo porque é uma imersão. Nós ficamos encharcados da presença do Espírito Santo. E é o batismo no Espírito Santo que muda a nossa vida. A ação do Espírito alcança as estruturas da nossa vida. Ele age no mais profundo de cada um de nós. Por isso, eu e você precisamos pedir o batismo no Espírito Santo nas raízes da nossa vida. É hora de deixar o Espírito Santo entrar nas profundezas, para que nós possamos dar o testemunho da ação de Deus. Olha, um termômetro para verificar se a experiência do batismo no Espírito Santo está sendo real, verdadeira, é verificar se o seu processo de conversão está acontecendo. Qual foi a última vez que você parou para pensar na sua vida e percebeu assim: Deus agiu, eu não sou mais do mesmo jeito. Nem que seja um pouquinho, mas já a conversão aconteceu. Esse é o termômetro, gente. Se você olha para trás e percebeu que ainda nada mudou, pedala, Robinho. Peça o Espírito Santo. E peça agora nas suas necessidades. Eu anotei uma coisa aqui, eu peço desculpas porque ela é bem forte, sabe? Mas eu acho que ela é bem verdadeira. Muitos oram em línguas. Muitos pregam o Evangelho. Muitos rezam. Muitos vão à missa. Mas poucos se deixam ser levados pelo Espírito nas áreas mais necessitadas da conversão. Será que essa é a minha verdade? A oração de pedido do Espírito não alcança as minhas paixões, não alcança a minha fraqueza, não alcança a minha conduta. Então, meu irmão, não confunda, viu? Vida carismática com orações externas que não levam à conversão. Orar em línguas é muito fácil. Deixar o Espírito Santo tocar naquela área que eu preciso de conversão. Vinde, Espírito Santo. É muita graça de Deus. Vamos terminar porque a nossa meta é o céu. A santidade nesse tempo presente. Essa é a nossa meta. Mais do que nunca, o mundo precisa de santos. Em 1980, quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, ele falou claramente: o Brasil precisa de santos. Se ele falou isso lá em 1980, imagina agora. E quem é o santo que o Brasil precisa? Levanta o dedo. Sem medo. Quem é o santo que o Brasil precisa? Quem é o santo que o Pernambuco precisa? Quem é o santo que a Bahia precisa? Quem é a santa que Cuiabá precisa? Quem é a santa? Quem é o santo que a Canção Nova precisa? Sou eu! É você! Nós não podemos dar uma resposta menor do que a santidade. Mas nós sabemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir. E por isso nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Hoje, agora, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui meia hora. Amanhã, depois de amanhã, enquanto eu tiver vida, eu preciso estar clamando o Espírito Santo. Porque Ele é o santificador. Ele é o restaurador. Ele é o guia da minha consciência e dos meus atos. Sem Ele e sem a sua graça, é impossível alcançar a santidade. E eu quero terminar assim. Recentemente, eu fiz um curso de formação para os formadores da Canção Nova. E numa determinada pregação lá, o psicólogo que estava pregando para nós, ele fez a seguinte pergunta: se você morrer hoje, meia-noite, ainda está no lucro, né? Meia-noite está longe ainda. Você morrer hoje, meia-noite. Qual é o legado que você vai deixar nesse mundo?
O legado é o testemunho, o testamento, o que as pessoas vão dizer de você depois que você morreu. E aí, eu fiquei impactado com essa pergunta, mas eu não queria que você parasse nela, não. Eu queria que você que está me escutando, aumentasse a pergunta. Se você morresse agora, meia-noite, para onde você iria? Porque foi essa a pergunta que eu me fiz. Sabe, Rogerinha, eu não fiquei pensando depois da minha morte, porque eu acho que você ia no meu velório, né? Com certeza, acho que você ia, o Wellington ia, porque é meu amigo, né? Né? Graças a Deus não foi. Tem mais tempinho para conversão. Eu não estou preocupado no que a Rogerinha poderia falar de mim depois que eu morri. O Julie, Fabinho, camarada Amaro, Juninho Damasceno, sem barba agora, né? Não estou preocupado com isso. Na verdade, eu estou preocupado, gente, é se depois que eu morrer, juntar os pezinhos ali, as mãozinhas, vão colocar um tercinho, né, porque eu sou de Nossa Senhora, colocar um tercinho na minha mão, para onde eu vou. Só tem 3 opções, meu amigo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai pegar ali o meio do caminho, que é o purgatório, mas está no lucro porque ainda a gente vai chegar no céu. Deixa eu olhar nos seus olhos aqui, meu amigão. Se você, como é que é seu nome? Demétrios. Se você morrer hoje, meia-noite, para onde você vai? Deixa eu pegar aqui você. Camiseta de Nossa Senhora, da Canção Nova, não é? Bonita a camiseta. Você veio de onde, querida? Carmo, Minas Gerais. Rio de Janeiro. Como é seu nome? Flávia. Se você morrer hoje, meia-noite, para onde você vai? Sabe, essa pergunta, ela só pode ser respondida com sabedoria se eu respondê-la de uma outra forma. Eu vou para onde o Espírito me conduzir. Então, eu me abro agora e peço, batiza-me, Espírito Santo. E é essa a proposta que eu quero fazer para você. Vamos ficar em pé. Já vamos nos preparando para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas vamos pedir o Espírito Santo. Erga os seus braços. Diante de tudo que você ouviu, algo de Deus ficou no seu coração. E é com esse algo de Deus que eu quero que você reze. Talvez foi uma palavra, talvez foi uma frase, talvez foi uma pergunta, não importa. Erga bem alto os seus braços e comece a rezar. E com a sua verdade vai pedindo o Espírito Santo. Na sua vida, nessa hora, no agora, com tudo o que você está vivendo, peça, vem Espírito Santo, batiza-me Espírito Santo. Você está aqui, eu creio nisso. Eu tenho certeza que você está aqui nesse rincão do meu Senhor, porque a Canção Nova é um território eucarístico. Aqui é lugar do derramamento do Espírito Santo. Você está aqui porque as ondas da Rádio Canção Nova são ondas eucarísticas, são ondas que passam por ela o Espírito de Deus. O sinal da nossa TV não é uma TV qualquer. Pelo sinal da nossa TV, ali se encontra o Espírito Santo, porque na TV Canção Nova está o Espírito Santo. Peça aí onde você está. Vem Espírito Santo, enche-me, encharca-me, inunda-me Espírito Santo, mas renova em mim, na minha vida agora, a experiência do batismo no Espírito Santo. Espírito, Espírito, canta isso, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei, canta, eu navegarei no oceano do Espírito.